Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o meu novo aporte em Bradespar e falar um pouquinho a respeito da empresa, se vale a pena investir nela, óbvio que sem constituir nenhuma recomendação, e trazer aqui o preço teto e algumas projeções. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E só para destacar aqui, não foi ontem, no dia 15, mas no dia 14 que eu fiz esse aporte em Bradespar, já que no dia 15 foi dia de alta, né? Então o dia 14, como eu comentei, foi um dia de baixa no Ibovespa, aproveitei a promoção. Eu estava com apenas 100 ações em Bradespar, comprei mais 100 e meu preço médio está aqui, ó, R$ 24,25. A cotação está R$ 24,19, ou seja, eu estou perdendo uns centavinhos aqui, pouca coisa, e comprei as ações ordinárias de Bradespar. Por que eu fiz isso as duas vezes? Isso porque eu tenho como princípio sempre dar prioridade na aquisição das ações às ações ordinárias. Aqui tem o finalzinho 3. Porque, além de serem ações que dão direito a voto, são as ações dos controladores, de tal forma que dão uma blindagem ao pequeno acionista, que não vai tomar nenhuma decisão contra ele, afinal, se os controladores têm as ações ordinárias, eles não vão votar contra si ou agir contra si, afinal, você como pequeno acionista está compartilhando da mesma posição desses grandes acionistas. É por isso que para você comprar uma ação preferencial tem que ter uma vantagem muito boa aqui em relação às ordinárias que justifique a compra. E a única vantagem para Bradespar, as duas têm um tag along de 80%, né? Então aqui não tem nenhuma vantagem. A vantagem das preferenciais é a liquidez. Veja que ela tem uma liquidez aqui, média diária, de 86 milhões de reais, enquanto as ordinárias, 3,3 milhões. Então para o pequeno investidor, você vê que essa liquidez aqui não faz tanta diferença. Para o grande investidor, sim, ele não consegue ficar posicionado em Bradespar ações ordinárias, né? E aí as ações ordinárias estão mais baratas que as preferenciais. Por mais que o dividendo da preferencial seja 10% superior à da ordinária, você vê aí que as preferenciais estão com dividend yield menor, 34% contra 35% das ordinárias. Por quê? Porque a ordinária está mais barata. Lembrando que a Bradespar, para quem não sabe, ela é uma holding que atualmente investe apenas em Vale. Ela só tem Vale no seu portfólio. De tal modo que, ao investir em Bradespar, você está investindo em Vale. Só que, com a diferença que você está investindo numa empresa que tem o desconto de holding de 24% atualmente em Bradespar, que detém uma participação de 3,37% em Vale, sendo que 3,37% de Vale, cujo valor de mercado está ali em 408 bi, isso dá 13,7 bi, enquanto a Bradespar vale 10,3 bi. Então tem essa diferença aqui. Enquanto 3,37% de Vale é 13,7 bi, Bradespar inteira aqui vale 10,3 bi. Eu já expliquei para vocês que esse desconto de holding não é algo grátis, não existe almoço grátis em economia, nem no mercado financeiro, obviamente. O desconto decorre do fato de existir uma camada administrativa que te separa da empresa final ali, principalmente na distribuição dos proventos, e existe um risco específico de Bradespar, que é um litígio que ela tem aqui com a Litel, um litígio bilionário em que ela está perdendo na segunda instância, um litígio que vai gerar 1,4 bilhão de reais de condenação, atualizado vai dar mais do que isso, sendo que hoje a disponibilidade de caixa de Bradespar é de quase 1 bilhão de reais. Então uma condenação dessa aí consumiria o caixa da companhia atual e necessitaria de ainda mais dinheiro. É claro que é um litígio que vai ainda levar vários anos, então ao menos no curto e médio prazo você não precisa ficar com tanto medo assim dessa condenação, mas é preciso ter muita cautela, por isso que meu aporte é cauteloso, sem ações, e eu também não pretendo ter uma grande posição em Bradespar, afinal é investir em Vale, e investir em empresas cíclicas é recomendável que você tenha uma pequena posição, porque afinal não só a cotação é cíclica, como os resultados dessas empresas são cíclicos e em alguns momentos são resultados até mesmo de prejuízo, como o Vale aqui que em 2015 e também 2019 apresentou prejuízo, e consequentemente a Bradespar nesses períodos, né? Afinal, resultado de Bradespar é resultado de Vale. E aí mesmo diante desse risco de litígio, eu prefiro Bradespar a Vale pelo desconto de holding, né? E na minha visão, a Bradespar consegue distribuir muito mais dividendos, por mais que se você for olhar ali o payout, o da Vale, aparece como mais alto, mas a Bradespar tem essa condição de poder distribuir mais dividendo, e afinal, ela não tem uma grande estrutura ali de patrimônio que justifique ter muito caixa, então ela consegue pagar bastante dividendo. Se você pegar aqui o dividend yield médio de Bradespar nos últimos 6 anos, é de 10,48% aqui dentro da plataforma GF+. O dividendo médio por ação ordinária de Bradespar é de 2,53. Então, podemos calcular um preço teto aqui, não projetivo, porque não há como fazer isso, afinal, a Vale, que basicamente é o resultado de Bradespar, tem resultado muito volátil. Então, vamos fazer um preço teto aqui com base nos dividendos passados, dos últimos 6 anos, preço teto médio, então, você pega 2,53 e divide por 0,06 do basinho, você tem um preço teto de 42,16, muito maior
que a cotação atual. Só que você vai olhar, Lua, mas pagou 10%. A gente tem que usar aí pelo menos 8 a 9%. Concordo com você, para ficar em um preço teto mais conservador. Vamos colocar aqui 9%. Então você tem um preço teto aí em Bradespar de 28,11, que particularmente é o preço teto que eu adoto aqui em Bradespar. Mas como eu disse, eu não pretendo ter uma grande posição em Bradespar. Sendo que se você for tentar fazer alguma projeção aqui, uma continha de padeiro, você tem que, no primeiro trimestre, o lucro da Bradespar foi de 924 milhões. Se você replicar isso para os demais trimestres, você tem um possível lucro de 3,7 bi, bem inferior, obviamente, ao ano de 2021, que foi excepcional, mas já é maior que o ano de 2020 e, claro, 2019 teve prejuízo, bem como 2018. Então, esperando-se aí uns 3,7 bi de lucro, se a empresa manter aí um payout de 50%, 60%, ela vai distribuir mais ou menos 1,8, 2 bilhões de reais em dividendos. Se você dividir aqui pelo número de papéis da empresa, você tem aí que seria R$ 5,08 por ação, que seria aqui, obviamente, uma projeção bastante otimista, né? Mas vamos supor que a companhia pague, então, R$ 4,50 por ação. Nas cotações atuais, de 24,19, isso daria um yield de 18%. É mais ou menos o que paga a Vale, né? Só que o yield em Bradespar fica superior, porque o Bradespar tem esse desconto. Mas afinal, Lô, por que você está investindo em Bradespar se basicamente você está investindo em Vale com desconto? Olha, como vocês sabem, o minério de ferro ele atingiu mínima de 2 meses aqui na China por temor de juros e demanda. E isso realmente está acontecendo. Um grande problema que está havendo na China é o lockdown. Isso também está dificultando a aquisição de minério de ferro pela China. Isso está fazendo com que ele caia bastante. Só que, recentemente, Xangai afrouxou um pouquinho as restrições do Covid, voltou aí um pouquinho o lockdown, mas gradativamente tem sido afrouxado. E isso, então, vai gerar no futuro, claro que isso tem grande chance de estar errado, mas eu acredito que vai acontecer, retornar ali um pouco da demanda por minério de ferro na China. Sendo que hoje a cotação do minério de ferro ele está na casa dos $133, está praticamente na mesma região de quando o minério de ferro estava valendo ali em 2019, sendo que desde novembro de 2021 já houve uma retomada que acabou voltando por conta dessa situação na China. Então eu acredito aqui numa mínima retomada aí, já que hoje, vamos ser sinceros, o que está dando dinheiro no mundo são commodities. Então o preço das commodities é algo que está subindo de forma bastante agressiva e o minério de ferro não vai ficar de fora. Mas, para além disso, quanto ao preço da commodity, a sua demanda, Vale, nesse ano, está apresentando aqui alguns eventos que me fazem querer investir um pouco nela. O primeiro ponto é que ela vendeu seus ativos de carvão na sua tendência de descarbonização, o que é muito importante. Logo após, ela assinou um memorando aqui com a Nippon Steel, empresa japonesa, para desenvolver soluções tecnológicas na descarbonização para a siderurgia. Ela anunciou um novo programa de recompra de ações, o que pode reforçar uma valorização das ações, sendo que esse programa pode gerar uma compra de 500 milhões de ações ordinárias da Vale, ou seja, 10% do número de ações em circulação. Então, um excelente programa de recompra. A Vale assinou um acordo com a Tesla para fornecimento de níquel de baixo carbono, por meio ali das operações da Vale no Canadá. E olha só que interessante, e é uma tendência hoje dos carros elétricos, que é a fuga do combustível fóssil, que realmente está muito caro. Nosso objetivo, segundo a Vale, é atingir 30 a 40% das vendas do níquel classe 1 para a indústria de veículos elétricos em rápido crescimento. Sendo que a Vale, é bom ressaltar aqui, já abriu um novo programa de recompra após o término de outro, então a companhia costuma remunerar bem os seus acionistas aqui, aproveitando hoje desse ciclo das commodities, que a gente nunca sabe quando termina, né? Mas o fato é que, nesse momento de crise e possível recessão global, as commodities continuam se valorizando. E não por uma mera especulação, é porque realmente a demanda acaba sendo por commodities, né? E aí, dentro dessa tendência de utilizar aqui os ativos de baixo carbono da Vale, por meio das operações no Canadá, ela recentemente avançou seu projeto de sulfato de níquel ali no Canadá. Esse projeto seria a primeira planta de produção de sulfato de níquel totalmente doméstica para o mercado norte-americano, tendo uma capacidade anual aí de processamento de 25 mil toneladas de níquel contido em sulfato de níquel, que é justamente o composto químico utilizado na fabricação de precursores para baterias de íons de lítio à base de níquel. Então são projetos da Vale aqui que estão seguindo a tendência mundial. Portanto, aumentei posição em Bradespar pelo seu preço, pelo seu desconto em relação à Vale, por acreditar numa retomada na demanda por minério de ferro pela China, por acreditar nos recentes projetos em avanço da Vale, principalmente a partir de níquel de baixo carbono, e também porque o preço da própria Vale hoje está descontado, porque teve aquela queda no minério
minério de ferro e ela mesma acredita nisso, afinal está ali promovendo sucessivos programas de recompras de ações. Mas de novo, empresa cíclica, resultados cíclicos, sempre há um pingo de especulação, como eu disse para vocês, não há como ter certeza de que a demanda vai voltar da China, então por isso, pequena posição. Do contrário, investir em ações vira um grande cassino. Lembrando que meu preço teto atual em Bradespar é de R$ 28,11 e que ela tem um grande potencial de pagar um dividend yield nas cotações atuais acima de 3,25%, que é a taxa Selic, o que me faz querer também me posicionar um pouquinho mais em Bradespar, mas só enquanto ela estiver aqui na região do meu preço médio. Eu não vou ficar aumentando posição acima do meu preço médio com uma empresa que tem um pouco mais de risco. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Bradespar? Tá de olho na companhia? Prefere Bradespar ou Vale? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!